Muito bem, vamos começar então. Então, queridos, todos sejam bem-vindos aí, né, nesta noite. Vamos aprender um pouco sobre o catolicismo. Lembrando que estamos numa sequência de estudos sobre religiões e seitas. Então, já temos algumas estudadas, já estudamos sobre o judaísmo, já estudamos sobre o hinduísmo na semana passada, estudamos sobre o islamismo com Carlos Heron. Então, todas estão salvas no nosso canal do YouTube, tá? Exceto a de Carlos Heron, que só através do link. Quem tiver interesse de assistir, me avisa que eu compartilho o link com você, tá? As demais estão salvas lá e o objetivo é realmente para que possamos aprender sobre essas religiões no intuito de evangelizá-las, né? Entender como elas se organizam, o que elas pensam, para que a gente possa intervir com o nosso conhecimento bíblico, né, cristão, bíblico, e assim propagar a palavra do Senhor, tá? Então, hoje quem vai nos ensinar é o irmão Davi Barreto, está aí aparecendo aí para vocês, se dispôs aí a nos ajudar nessa obra, um estudioso aí, e agradeço a Deus, Davi, pela sua vida, pela sua disposição em servir nesta área também, tá? Seja bem-vindo, Eustáquio. Não conheço, mas seja bem-vindo aí à nossa sala. Bem-vindo. É seu amigo? Obrigado, pessoal. Vamos tentar gravar também essa aula. O Monique está aí nessa missão. E em breve vamos compartilhar na igreja, no grupo da igreja, caso você queira passar para outros familiares ou para quem não conseguiu estar conosco. Tá? Então vamos orar para passar a palavra aí para o irmão Davi. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, ó Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder nos reunirmos, ó Pai, podermos reunir aqui através desse aplicativo, nesse formato virtual, ó Pai eterno, diante dessa pandemia, diante da disseminação desse vírus, ó Pai, que tem prejudicado a saúde de pessoas, tem levado ao óbito, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Queremos ainda assim persistir no nosso serviço a Ti, no nosso aprendizado, ó Pai, da Tua Palavra, para que em nossos dias, Senhor, possamos ser vasos de bênção, Pai, na proclamação do Teu reino, Senhor, na divulgação das boas novas, ó Pai, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Ti e conviverem, ó Pai, viverem ao Teu lado, Pai. Te agradecemos pela vida do irmão Davi, pela sua disposição em nos servir, pela vida de Monique também, a sua disposição em também servir-nos nesta noite. Te pedimos que dê sabedoria ao Pai, a ele, para nos trazer um pouco desse conhecimento, Pai, que ele tem, e conduze, Senhor, o teu servo nesse momento para o crescimento da tua igreja. Cuida de nós nessa noite, que mais pessoas possam conseguir chegar até aqui, aprender deste ensinamento, e usá-lo, Senhor, na sua prática de evangelismo pessoal. É o que nós te oramos e te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Davi, a palavra é sua. Tá. Eu tô aparecendo aí porque eu só tô vendo a Tati. Tá aparecendo, é que todo mundo tá desligado mesmo. Só que é de Mac, tá? Uma janela. Eu vou ficar por aqui para você não se sentir só, tá? Tá bom, compartilhar. Quando estiver aparecendo o slide, se vocês puderem, me falem, por favor. Tá aparecendo o computador, Davi. Aí tem que botar no formato de apresentação. Isso, agora ficou bom. Agora tá tudo, né? Ok. Eu quero iniciar com a leitura desse versículo, né? Está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque no Evangelho é revelada
no Evangelho é revelada a justiça de Deus, trazendo ênfase a essa palavra. No Evangelho, a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim, ou seja, toda a sua justiça é pela fé. E o justo, ou seja, os salvos, né, os crentes em Deus, né, os seus filhos, o justo viverá pela fé. Com esse versículo a gente vai iniciar, certo? A nossa série aqui da nossa igreja, né? Religiões e seitas. Hoje, né, vamos falar sobre catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Primeiro eu quero dizer o que é esse nosso encontro e o que não é esse encontro, né? De uma certa forma, eu tive uma grande dificuldade de fazer esse material, visto que a Igreja Católica Romana, ela tem, com os seus, vamos dizer, 2000 anos de história, tem... Você começar... Eu vou falar sobre o que, especificamente? Vou falar sobre o período dos pais da igreja, né, os 5 primeiros séculos. Vou falar sobre o período medieval, né, sobre os concílios, né, concílio de Nicéia, concílio de Trento. Tá? E todos esses pontos, se você pegar cada um deles, ajuda muito no entendimento da igreja. Falar sobre um comentário, outro, um entendimento no contexto do concílio, você entende por que a igreja é como é hoje. Porque faz parte de sua história e como ela foi construída. Né? Muito embora a Idade das Trevas seja chamada, historicamente, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, mas foi um período de rica produção intelectual, tanto teológica como filosófica, né? Foi, ao meu ver, ali um período de lançamento de muitos dos alicerces hoje da civilização ocidental. Né? Então, é algo, sim, a ser estudado, a ser conhecido, né? Para a gente conhecer não somente a Igreja Católica, mas para a gente conhecer o mundo em que nós vivemos, né? Então, isso a Igreja Católica ela é muito, muito vasta. Né? Então, e você pegar as ramificações dentro da Igreja Católica, né? Então, tudo isso dá o que falar, né? Isso só para mencionar pontos históricos, pontos de construção, do entendimento, fora assuntos que, para um ou para outro, pode ser polêmico, né? Pode ser de discussão, e existem muitos desses pontos, né? Então, com essa dificuldade, eu pensei em tratar alguns pontos clássicos, assim, né? Como nós vamos falar, alguma coisa sobre o culto aos santos, purgatório, relíquias, né? A virgindade de Maria, alguns pontos clássicos, que, por outro lado, quando eu pensei em falar sobre esses pontos, eu também pensei que talvez eu não fosse contribuir nem enriquecer muito, porque nós vivemos num país extremamente católico, né? Predominantemente católico. Então, muitos desses pontos são conhecidos de todos vocês, né? De um nível ou outro, mas já se torna comum encontrar pessoas nas nossas igrejas, no nosso meio, que realmente não conhecem bem, cresceram no meio evangélico, cresceram nisso, e
e acha que a Igreja Católica, que nos diferencia da Igreja Católica, é somente porque ela tem imagem de santo e a nossa igreja não tem. Quanto que nós temos outros pontos que não temos interseção, né? Que não é somente esse, certo? O objetivo aqui não é denegrir, nem nada disso, né? Como às vezes muita gente espera quando vai parecer um debate religioso, como isso aqui ficará gravado, né? Então, não sei quem vai assistir em outro momento. Né? Isso aqui é algo para a gente, de forma simples, conhecer um pouco melhor, certo? É claro que os pontos que nós vamos colocar aqui são pontos que, naturalmente, nós não concordamos, nem por isso aqui é um tempo de ofensa, né? Não estamos levantando isso aqui, estamos somente pontuando e mostrando. Nós não discordamos disso e pensamos assim, certo? Pensamos de outra maneira. Então, iniciei com Romanos 1,17. Isto posto, governo, né? Essa imagem aí temos o Papa Francisco e o Joe Biden, né? Líder da Igreja Católica e o recém-possado presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, né? O Papa, como líder da Igreja Católica, ele também é o líder do Vaticano. Ele não é somente o líder da Igreja, ele é também o líder do Vaticano. E o Vaticano, ele é uma cidade-estado, né? Então, ele tem tanto como dizem internamente, né, na Igreja Católica, a primazia entre todos os santos ali por ser o sucessor de Pedro, mas ele também é um chefe de Estado. Então, a Igreja Católica faz esse papel como igreja, né, de alimento espiritual, né, para os seus fiéis, como também tem relações políticas, né, influências governamentais, existem das suas visitas com propósito religioso e propósito político, certo? Mas falar de governo não é só falar do governo em si político, né? Essa imagem assim foi colocada, mas quando nós estudamos a teologia, inclusive no nosso meio evangélico, né? Nós falamos modelo de igreja, né? Quando nós vamos estudar a eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, um dos primeiros pontos que nós estudamos é os tipos de governo de igreja. Ou seja, não é só porque a Igreja Católica ela também tem o seu país, vamos dizer assim, mas as demais igrejas têm governo, ou seja, a forma como ela é organizada. Essa aí, de uma maneira extremamente simplificada, eu encontrei outros gráficos quando eu estava pesquisando, uns gráficos bem mais assim, extensos, né? Mas essa aí é a espinha dorsal da organização da igreja, né? Do governo da igreja. Né? O Papa, né? Como líder da igreja, o líder mundial da igreja, o bispo de Roma. Abaixo dele, os cardeais, que são nomeados pelos papas, e estes têm o colégio, né? O colégio dos cardeais, que sempre que o papa morre, né? Esse colégio ali, eles vão fazer a votação para eleger o novo Papa, né? Eles são as pessoas os cardeais são as pessoas que estão mais próximos do Papa, são os que têm uma maior relação com ele, né? Eles oficialmente são os conselheiros do Papa, né? E eles possuem outros cargos, não é só ficar ali do lado do Papa aconselhando ou discutindo teologia, vamos dizer assim, né? Eles assumem posições dentro da igreja e são responsáveis por departamentos.
Os arcebispos, bispos das maiores dioceses, também conhecidas como arquidiocese, por exemplo, os arcebispos tem a diocese aqui no Brasil, tem um líder aqui no Brasil, né? Então, cada país tem o seu arcebispo. E depois os padres, né? E diáconos, que são os estudantes, né? Os seminaristas, né? Mas entre cada camada dessa aí, e também não só uma hierarquia vertical, mas existe uma hierarquia horizontal entre essas camadas, que aí vão ter outros tipos de cargos, posições, funções na igreja, como eu disse, que deixa esse gráfico bem maior. Então, de uma maneira simplificada, bem simplificada, assim tem como a igreja se organiza, né? Como eu já falei, o Vaticano, a cidade-estado, a Itália era uma região onde a Europa Central ali, né, a Alemanha descendo para a Itália, ela foi a mais tradicional em cidades-estados, né? E a Itália foi muito conhecida por cidades-estados e não somente por territórios-estados, né? Cada cidade ali era um país, vamos dizer assim, né? Só que não existia essa terminologia. E no final do século XIX, com a unificação da Itália, né? E no começo do século XX, ali em 1929, né, foi formado o Estado do Vaticano, né? A Itália toda, em cada cidade, ela já tinha cada cidade, cada cidade tinha uma identidade autônoma, vamos dizer assim. O Boris, que está aí online, pode até me corrigir, né? Morou muitos anos em Parma. Então, cada cidade ela tinha uma identidade, ela se identificava de maneira autônoma, o povo daquela cidade. E ali em Roma, né? No centro de Roma, que já era um lugar tradicional da morada dos papas, durante todos os anos de igreja ali, né? Então, não desde o princípio, claro, né? Eu não recordo bem, eu li quando eu estava fazendo essa pesquisa, mas eu esqueci agora qual foi a partir de qual século que oficialmente os primeiros líderes começaram a morar na colina de onde se encontra o Vaticano, né? E daí ele foi se desenvolvendo, né? Aqui no Brasil, nós temos a CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde o presidente, né? Nós temos também aqui no Brasil, representando o Vaticano, a Nunciatura Apostólica, que é equivalente ao que nós conhecemos das embaixadas. Então, temos a embaixada dos governos, países, né? A embaixada de vários países, e temos a embaixada do Vaticano. Então, o presidente da CNBB, ele representa, vamos dizer assim, o líder espiritual da igreja aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim. E o representante da embaixada como o representante governamental do Vaticano aqui no Brasil, certo? Então, o Vaticano, como Estado, ele tem um banco próprio, ele tem passaporte, certo? Embora é extremamente raro alguém ter um passaporte do Vaticano, mesmo os membros da igreja, é algo mesmo excepcional, né? Pelo que eu estive aprendendo. Então, vamos adiante, né? Então, aqui existe muita história, sem fim. Então, leio mais um versículo para começar uma próxima parte aqui. Não, eu estou falando aqui e eu não vou parar, certo? Então, se alguém tiver dúvida, então quiser comentar alguma coisa aqui para enriquecer, Davi,
eu sei disso também, uma vez eu já li isso. Comente aí, vai falando, participe, tá? Inclusive, eu tentei resumir a quantidade de slides e não me estender tanto, porque sempre, das últimas vezes, sempre alguém está participando, então, para o tempo dar certo. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O capítulo 17 de João é uma intercessão de Jesus Cristo ao Pai. Nesse capítulo, Jesus está intercedendo pelos santos. E quando chega nesse versículo, Jesus intercede ao Pai, santifica-os na verdade, pedindo ao Pai para santificá-los. E ele enfatiza: a tua palavra é a verdade. Então, sermos santificados por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, dentre outras coisas, é instrumento para nós, para os salvos em Cristo, como instrumento de santificação. Por meio da palavra, nós somos exortados, admoestados, né? Nós somos edificados, somos consolados. Né? Então, aprendemos de muitas formas com a palavra de Deus e temos aqui um dos textos que fazem a reverência à Escritura e à palavra de Deus. Esses versículos que eu estou soltando, gente, é para fazermos associações, certo? Em contraponto com o que a gente está falando, tá? Por exemplo, com esse ponto aqui: magistério católico e autoridade da tradição. Vamos lá. Eu falei no versículo para nós sermos santificados pela palavra de Deus. Né? Qual é a visão católica a respeito da Bíblia? Qual é a visão católica sobre a Bíblia? Aquele livro de capa preta que todos nós aqui lemos e temos em casa e convivemos com ele muito tempo. Enfim, a nossa Bíblia mesmo. Qual é a visão dela sobre isso? Eu fiz algumas anotações breves aqui para falar isso em cima disso. A Bíblia só pode ser autenticamente interpretada pela tradição católica. Ou seja, o cristão leigo, e essa terminologia leigo, eu volto aqui para a hierarquia da igreja, certo? Essa hierarquia. Dentro da hierarquia da igreja está os membros, os fiéis que sentam na nave do templo, né? Não foram reconhecidos como cargo ou dentro da igreja, mas que são os membros da igreja, eles são chamados de leigos. Então, um leigo, né, o fiel da igreja, ele não tem capacidade, certo, de ler a palavra de Deus e aprender com ela e Deus falar com ele, certo? E enfatizo, esse Deus falar com ele, eu não estou falando de algo místico que vai ouvir uma voz e... Não, estou falando a própria palavra falando com ele, ou seja, o que está escrito na palavra, quando ele lê, aquilo ali tem poder, né? O poder de levar o homem ao entendimento e se ver como pecador. E se vendo como pecador, pela palavra, ver a grandeza de Deus, como em muitos textos nós fala sobre a grandeza de Deus na criação, na natureza, nos milagres, na salvação dos pecadores. E lendo a palavra de Deus, ele se vê como pecador, vê a salvação que Cristo nos oferece, é levado ao arrependimento, é levado à conversão, né? Então,
e assim vai se desenvolvendo a sua fé e a sua vida cristã, lendo e aprendendo, lendo e aprendendo. Então, a Igreja Católica coloca como que não é possível ele, por si só, ler a palavra de Deus e chegar nisso, sem a Igreja Católica. Davi, você está exagerando com a questão de ser sem a Igreja Católica? Não, não é um exagero, certo? É a forma que está nos ensinos, nos concílios, no catecismo da Igreja Católica, certo? Esse segundo ponto aí é uma frase de Santo Agostinho, né? Ele diz assim: eu não creia nos evangelhos se a isso não me levasse a Santa Igreja Católica, certo? Antes de crer na Bíblia, crê-se na Igreja. Essas duas seguintes, do pastor Paulo, do padre Paulo Ricardo. A palavra de Deus não é a Bíblia em si, como ele coloca, né? Tem uma homilia que eu estive assistindo dele, né? Um sermão dele. A palavra de Deus não é uma pessoa. A palavra de Deus nasceu há 2000 anos e está no organismo vivo da igreja. Ou seja, a Igreja Católica em si, ela é um organismo vivo e visível, certo? Ela é visível. Ou seja, toda essa riqueza, né, de imagens, de arquitetura, de tamanho em si, até a altura dos templos, o piso, a posição para onde aponta a sua porta, tudo isso é pensado para ser a igreja visível. As vestes, os utensílios que ficam à mesa, toda a riqueza de detalhes, tudo isso em conjunto é considerado como um organismo vivo, né? E que nesse organismo vivo está o Cristo, que é a palavra de Deus, vivo nesse organismo. E esse organismo legitima a palavra de Deus. Porque esse organismo legitima a palavra de Deus é o que é e tem o efeito que tem. Porque assim a igreja o faz, certo? Ou fez, né? Durante a sua história, certo? Aqui nós temos um debate teológico grande. Por quê? Porque o argumento do magistério católico aqui, o que é o magistério católico? Tem essa imagem que eu coloquei aqui é um encontro de um concílio, né? A construção de um sínodo, né? Ou seja, eles são doutores em teologias católicas, que eles se encontram e ficam durante meses e anos, né? Se você for estudar Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, todos esses concílios ali, você vai ver que isso dura muito tempo. Muito tempo. E eles ficam lá, ponto 1, e todos vão debater aquele ponto até esgotassem e todos os argumentos e estar em um entendimento comum em todos eles sobre aquela argumentação. Pronto. E assim eles constroem aquele primeiro concílio, né? Aquele primeiro encontro, o segundo, passa-se os anos, a igreja encontrava-se em dificuldades, né? Em ameaças teológicas, ameaças internas, ameaças na sua liderança. Por isso que ao longo da história foi sendo adicionado elementos. Por exemplo, o celibato, né, dos padres, não foi sempre assim. Chegou-se um momento que foi entendido que aquilo ali deveria passar a valer para a igreja e assim está posto para durante toda a sua história a partir daquele ponto. Como também chegou um momento que um Papa chegou e discutiu-se e foi acordado
e deixou-se de fazer a Santa Ceia com pão e vinho e passou a fazer com a hóstia, né? E foram entrando elementos, símbolos, liturgia, né, da missa, né? Enfim, a confissão. Então, tudo isso, no passar do tempo, constrói uma coisa chamada tradição, certo? E aqui eu tenho um slide falando sobre a tradição. Já eu vou ler, mas por que eu quero falar sobre a tradição, pessoal? Porque para um cristão protestante, um cristão evangélico, quando a gente fala um ponto como esse aqui, que a igreja vai legitimar a palavra de Deus, precisa se crer primeiro na igreja para depois se crer na palavra de Deus, isso soa extremamente desafinado. A gente escuta, isso não faz para a gente, a nossa cosmovisão, conforme a gente é construído, assim, aliás, conforme é construído o nosso pensamento, isso para a gente soa extremamente estranho. Mas por que para eles isso é harmonioso? Porque essa construção histórica desse organismo vivo de 2000 anos, isso é ensinado da seguinte maneira, que todos esses ensinamentos venceram o tempo, venceram as dificuldades, venceram as perseguições, né? E isso construiu a tradição. A tradição passa, então, a ter peso de inerrância com a palavra de Deus. Por isso que, quando a gente conversa com um católico, quando a gente pergunta um costume específico, né? E ele diz, não, eu tenho que orar pelos mortos. Mas onde que está isso na Bíblia? Eu tenho que fazer, não sei, eu tenho que rezar o terço, né? Que tem aquela quantidade de rezas que tem que ser feita para se alcançar uma graça. Onde está isso na Bíblia? E aqui só tem 2 exemplos, existem centenas de exemplos. Mas isso está na tradição católica, isso está no catecismo, isso está foi escrito e revisado e discutido nos concílios. Então, por conta disso, e como que está posto na tradição é considerado inerrante, é considerado autoridade, a ponto de que, não vivendo, não seguindo, ou dando aquilo ali, é sim uma desobediência a nível não só de subversão à liderança da igreja, mas ao próprio Deus. Né? É um pecado, é algo que você tem que se arrepender por não crer ou viver sobre aquela tradição. Então, às vezes, nós podemos ter ali uma argumentação, vamos dizer assim, bíblica, e, por outro lado, o católico diz, não, mas eu posso fazer isso. Porque no Concílio do Vaticano II, no capítulo tal, no inciso tal, eu não sei os termos aqui, diz que eu posso fazer isso. E ele faz. Entende? Então, a nossa defesa de fé, vamos dizer assim, né? A nossa argumentação, ela tem que levar em conta de compreender que a cosmovisão dele está na historicidade da tradição. E nós, evangélicos, não temos tradição, não temos essa construção como eles têm? Sim, nós temos. Acontece que eu vou tentar simplificar a forma como nós tratamos e a questão da tradição. É assim.
Tradição católica é considerada autoridade igual ou superior à Bíblia, certo? Visto que foi justamente a tradição católica que criou a Bíblia, na visão deles, certo? Ou seja, no meio das missas, nas igrejas, trocava-se a carta de Paulo, faziam-se cópias, e no meio das missas, a tradição foi formando a Bíblia. Então, a tradição tem essa supremacia. Certo? Para nós, a tradição é um ponto de grande aprendizado. Para, inclusive, um argumento parecido que eu usei aqui, uso para a gente também. É um grande aprendizado para nós vivermos aquilo que tem vencido o tempo, certo? Mas não somente dessa forma, nós não levamos isso no sentido de autoridade acima da Bíblia, tal, dessa maneira. Nós usamos a história da igreja como elemento, eu vejo dois elementos, assim, claros, deve ter mais, mas agora eu penso em dois. Na história da igreja, nós aprendemos a lidar com falsos ensinos, falsos líderes. Por quê? Porque sempre que você estuda a história da igreja, você vai ver um monte de barbaridade que alguém já ensinou. Um monte de gente que já vem com ensinamento estranho e esquisito. Um monte de teorias E sabe o que acontece no mundo? Não existe nada de novo. Daqui a pouco chega alguém no nosso meio evangélico e começa a ensinar um negócio estranho e você fica aquele... Isso parece tão lógico, isso parece faz tanto sentido e você fica naquela, flertando com aquela ideia. Mas conhecendo a história da igreja, você vai ver que essa ideia já foi tentada ser implementada várias vezes e você vai conhecer justamente o que derrubou essa ideia. Você vai ver as pessoas que se levantaram, escreveram livros, fizeram sermões e destruíram naquele momento aquela ideia. Uma geração e tantas gerações depois volta alguém com aquela ideia herética, vamos dizer assim. E estudando a história da igreja, para nós, é um grande aprendizado para isso. E também para quando uma verdade, né, uma doutrina, vamos dizer assim, por exemplo, doutrina da eleição. Então, a doutrina da eleição, nós podemos olhar para a história e ver a linha e o grupo de pessoas e a historicidade das pessoas que defenderam isso, o quanto isso foi combatido, de forma que foi combatido, e a gente vê as posições que são contrárias a favor. E a gente passa a crer naquilo ali, não somente porque eu sozinho fui crer naquilo ali, mas porque eu tenho um conjunto de gerações que construíram um material vasto que defende essa doutrina, certo? Inclusive, o lado que critica, e nós podemos ter também um conjunto histórico e vasto de gerações para análise do ponto oposto, né? Do pensamento contrário. E assim a gente poder fazer juízo ou de entendimento, né? De aprendizado entre um ponto e outro. Então, para nós, a história serve de aprendizado nesse sentido. Outro ponto que a história serve para nós, que eu lembro agora também, é na revelação de Deus, né? Quando nós estudamos a doutrina de Deus, ou teologia propriamente dita, né, nós vemos que Deus se revela pela palavra de Deus, que é chamada revelação específica,
né? Que Deus se revela, chamada revelação geral, né? Que Deus se revela na natureza, sua glória é manifesta na natureza. E vemos que Deus se revela na história. E de que forma Deus se revela na história, né? Por exemplo, com suas promessas, né? Deus, por exemplo, disse que ia preservar o povo de Israel, né? E analisa a história e veja como esse povo está hoje, né? Tudo que ele já passou, né? Então, temos promessas que validam a palavra de Deus dentro da história. E nós glorificamos a Deus porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. E nascem governos e caem governos, lideranças, poderes aqui na Terra, mas nada vai impedir o avançar do plano de Deus para o mundo, né? Para a humanidade. Certo? Então, a autoridade católica tem esse ponto. Se alguém quiser interromper aí, por favor. Até para saber se eu estou online. Porque se eu estiver falando aqui Tem uns comentários lá na... Eu não consigo, peraí, tem que sair aqui. A tela para mim toda completa. Sim, estou entendendo. Então eu posso ler para você. Boa noite. Não, já abri aqui. Eles colocam a instituição católica acima da palavra de Deus. Inclusive, o Papa pode consertar a Bíblia com o apoio do Vaticano. É isso mesmo, Boris. Exatamente isso. Eles têm muito orgulho dessa tradição da Igreja Católica. Isso. Tradição. Certo? Então, quando nós conversamos, a gente tem que ver esse ponto de tradição. Muitos dos nossos argumentos, das nossas colocações, podem, por mais que sejam bíblicas, podem não ter valor nenhum, certo? Porque para eles valorizam a tradição, certo? E nós não. Nós somos frutos da Reforma Protestante e um dos lemas da Reforma era sola Scriptura. Tradição apostólica, que se transmite fielmente e ininterruptamente a revelação divina, ou seja, a palavra de Deus, até os dias de hoje, é realizada de duas maneiras indissociáveis. A tradição oral, certo? Radicada essencialmente no testemunho dos apóstolos, a revelação de Jesus, aos quais ele deixou o encargo de levar o evangelho de salvação a todas as criaturas. Aí tem mais um pouquinho de texto, e a tradição escrita, ou a Bíblia, que nós conhecemos, certo? Então, a questão da tradição católica é muito interessante. Pessoal, um ponto. Somente os católicos que têm essa questão da tradição? Não, certo? Toda igreja tem tradição, certo? Tem tradição, sei lá, de 5 anos, tem sua tradição. Tem tradição de 20 anos, 1000 anos. A igreja tem uma tradição aí, segundo ela, de 2000 anos, certo? Mas vamos lá. A questão do tempo em si valida o argumento? Eu acredito que não. Por quê? Porque se você colocar em termos de porcentagem, a Igreja Católica tem 2000 anos, os protestantes têm 500. Certo? Ou seja, a porcentagem está ao favor da Igreja Católica, mas se Jesus voltar daqui a 10 mil anos, essa porcentagem vai ficar quase nada. Então, o tempo em si o tempo não é o argumento validador da discussão. Certo? Por exemplo, os judeus têm mais de 5 mil anos. Se fosse assim, imagina quando os católicos, então, os cristãos católicos que estivessem iniciando ali nos primeiros anos a igreja, e os judeus chegassem e falassem, não, mas nós temos a tradição de 5 mil anos, vocês estão começando agora. Não adianta nem começar o cristianismo. Percebe? Então, a questão da tradição, eu penso que ela é mais para proteção e validação
da própria instituição do que da verdade da sã doutrina. Mais um versículo para a gente começar aí mais um ponto. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sendo bem claro, não existe nenhum nome além do nome de Jesus Cristo. Entre todos os homens que nasceram e pisaram na terra, somente Jesus Cristo é por quem nós somos salvos. Vamos começar aqui mais um ponto. Então, aqui temos culto aos santos, ok? Essa foto aí foi eu que fiz. Tem algumas fotos aqui nessa apresentação. Isso aí é no Campo Santo, em Pisa. Lá na cidade de Pisa, na Itália. O Campo Santo é o cemitério que fica ao lado da igreja. Né? O cemitério, dentro do cemitério tem essa capela, e nessa capela tem esses dois armários, que eu fiquei alguns minutos aí nessa sala, e eu olhei um por um. Olhando assim, isso parece só umas decorações de ouro, né? Muito bonitas. Mas, olhando de perto, o que tem aí? Veja essa do meio aí. Vocês conseguem ver que tem um crânio? Não sei se vocês conseguem ver que tem um crânio. E são umas urnas, né? Eu acho que chama assim. Tem pedaços de ossos, né? Vários ossos, né? Fêmur, dedo, o que você imaginar. Do lado tem uma plaquinha dizendo cada osso desse, cada pedacinho desse, a quem pertence, né? Aí tem aí, por exemplo, Santo Agostinho, né? Que é a caixinha 22, ali. Alguns aqui, será que a gente conhece alguns desses nomes? Matias, Barnabé, Mateus, Filipe, Tadeu, João Evangelista, André, Simão, deixa eu ver mais. Tem alguns santos católicos que eu não conheço, mas eles estão aqui em uma capela, né? Isso é extremamente natural, certo? E não só como se fosse um natural de que somos acostumados com isso, não. Para o católico, isso é uma regra de fé, certo? As relíquias católicas são divididas da seguinte forma: relíquias de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Primeira classe consiste em partes do corpo do santo ou bem-aventurado, ou objeto relacionado à vida de Jesus, como pedaço da cruz. Ou seja, se for um objeto de Jesus ou um corpo de um santo, é considerado primeira classe. De segunda classe, objetos que pertenciam ao santo ou foram usados por ele em vida, como roupa, terço, crucifixos, livros de oração, etc. Terceira classe são objetos, normalmente pedaços de pano, que tiveram contato com a relíquia de primeira ou segunda classe. Ou seja, eu fui, por exemplo, ali, eu posso pegar um lencinho, passar na relíquia, né, eu encosto na relíquia, a partir daquele momento, esse paninho, ele vai ser uma relíquia também de terceira classe. Certo? Culto às relíquias. Então, não é somente um entendimento como definição de relíquia, mas existe um culto a isso. A relíquia em si, o que são as relíquias? É guardar o corpo de santos ou partes do corpo, objetos diretos e indiretos relacionados ao santo. Teologia católica, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, essa Suma Teológica é um calhamaço de livros gigantesco,
Só fazendo um comentário, esse material escrito por São Tomás de Aquino, né, ou também conhecido como teologia tomista, né, esse homem foi foi um dos grandes responsáveis pela construção do pensamento católico, certo? Ele lançou, assim, ele foi um dos principais homens que lançou as bases da teologia e da filosofia católica, certo? E na sua Suma Teológica tem um ponto sobre as relíquias que ele diz assim: não somos quem honramos as relíquias. E aí tem mais um texto, ele fala: por isso o próprio Deus honra como convém as suas relíquias, pelos milagres que faz na presença deles. Veja só. Então, qual é a ideia dele? Não é que eu tornei aquela relíquia especial como igreja, mas Deus tornou a relíquia especial por conta daquela pessoa, como ele era com Deus, como um santo. Então, Deus honra a relíquia, sendo o próprio Deus o operador dos milagres. Certo? Então, ele ensina que não existem propriedades na relíquia que elas por si só realizem milagres, ou sejam responsáveis por graça, né? Alguém atingiu uma graça, foi curada de uma doença, né? Recebeu uma graça do Senhor. Não existem propriedades intrínsecas à relíquia que realizem isso. Mas Deus, honrando a relíquia, opera os milagres dele por meio dessa relíquia. Então, esse é o ensinamento tomista sobre as relíquias. Então, nos concílios, no concílio de Denziger, o concílio de Trento, né, no Denziger, coloca a veneração aos corpos dos santos como um dever, pois foram membros eu escrevi errado aqui. Do corpo de Cristo, certo? Então, aquelas pessoas, elas de alguma forma foram excepcionais em vida, né? Foram próximas de Deus em vida, né? Servos bons e fiéis. Por isso, né, eles são considerados pela tradição como dignos de serem alvos de relíquia, né? Após a sua morte. E não somente ser lembrado como uma relíquia, como também para os demais cristãos há-se o dever de culto, certo? Não é uma opção, certo? Para um cristão católico, certo? Há uma reverência diante daquilo ali, tá? Deixa eu ver. Culto às relíquias, né? Isso aí, a imagem do corpo de São Vicente Pallotti, aí parece que tem, por exemplo, a cabeça parece de metal, né? As mãos de metal, mas isso é como se fosse uma máscara, certo? Que ela fecha totalmente atrás e na frente, mas dentro está o crânio dele e sobre as roupas aí está o corpo, certo? Ele coloca essa máscara, cobre as mãos, né? Mas nessa luva está os ossos das mãos, né? Eu gosto muito de entrar na igreja católica, eu adoro, né? Eu acho muito bonito assim a arquitetura. Eu gosto de conhecer a história toda igreja católica tem muita história envolvida e é muito comum ter altares, né? Assim, muitas vezes nas laterais da igreja você tem os altares, que nesses altares tem os corpos, né? Afirmam que diferenciam entre ídolo e ícone. Então, vamos lá.
no ensino da tradição, eles fazem essa diferenciação. Não, uma coisa é ídolo, outra coisa é o ícone. Existe a latria, né, que é a adoração. Então, a idolatria, que seria adoração ao ídolo, é quando você adora algo no lugar de Deus. Isso é a idolatria. Por isso, a tradição católica ensina que não se pode ter idolatria, né? Nós temos culto, reverência, né? Ajoelhar-se, interceder, solicitar eles como intercessores junto ao Pai, né? Mas tudo isso para eles não é idolatria. Sobretudo porque mantém, né? Então, na homilia também do padre que eu estava assistindo, ele disse assim: não se elimina a idolatria eliminando imagens. Trata-se da sua relação com ela, né? Então, assim, ele dizia o seguinte: olha, eu posso tirar todas as imagens da Igreja Católica. Com isso, eu vou eliminar a idolatria do coração do homem? Certo? Isso é uma reflexão, inclusive, para nós, protestantes, que nós não temos imagens nas nossas igrejas. Mas nós já sabemos disso, que no nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por isso que nós temos que correr a palavra, correr a Deus em oração e arrepender desse pecado. Certo? Davi? Oi? Boris colocou assim, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa e a igreja foi fundada sobre a pedra que representa Pedro. Exatamente. Como no texto de Mateus 16. Exatamente. Né? E aí, só para lembrar você, estamos em 1 hora, tá? Vixe, eu estava totalmente... É 1 hora mesmo o tempo total? Não, vá terminando aí. Quer dizer, vá, continue. Eu estou só lhe avisando para você administrar seu tempo. Então eu vou mais rápido, porque acho que eu estou na metade. Então é isso. Então vou avançar um pouco mais rápido. Aqui, São Bartolomeu Esfolado. Aqui é bem interessante essa imagem. A foto também foi eu que tirei. Isso aí fica na Duomo de Milão, né? E aí é o seguinte. Temos aí São Bartolomeu. Parece que ele está enrolado com um pano, com a túnica, né? Um negócio aí, né? Segurando um livro de um lado, não é isso? Mas, na verdade, ele está... Isso que está enrolado nele aí é a pele dele. Né? Ele foi esfolado, a sua pele inteira foi retirada e ele ficou com a pele dele enrolada assim, pendurada, e aí você pode ver toda a sua anatomia, né? Todos os seus músculos, algumas veias bem à mostra, isso tudo de mármore. É uma obra incrível. O detalhe da veia, o cara fazer isso no mármore é impressionante. Realmente existem umas genialidades assim de obras assim que é impressionante, né? Mas quando nós espiritualizamos isso, é onde, como eu disse, eu gosto de entrar na Igreja Católica e aprender história, né? Tive a oportunidade de viajar, de estar na igreja como essa, e eu tenho o maior prazer de andar e de aprender sobre isso, mas eu não consigo olhar para uma imagem, para algo assim, diante do que aprendemos na Bíblia e ver e ao mesmo tempo adorar a Deus. Assim, é muito complicado para o meu entendimento. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e da tua verdade. Aqui eu coloco o ponto: só deu glória, somente a Deus a glória. Né? Eu me pergunto,
a todos esses homens que fazem parte da Igreja Católica, que foram considerados santos, e que, segundo a Igreja Católica, estão intercedendo diante do Pai, ou seja, eles estão vendo a glória do próprio Deus diante deles, será que esses mesmos homens, vendo ao povo aqui na terra, adorando ao osso dele, será que ele tendo entendimento ali diante de Deus e vendo a glória de Deus, eu acredito muito que aquele próprio santo, é uma hipótese, claro, do que eu estou falando, poderia chegar para essa pessoa assim, para de fazer isso. Eu vejo a glória de Deus e a glória de Deus, eu não fiz nada nessa terra que eu pudesse merecer você se ajoelhar, você pedir que eu fosse seu intercessor. Saber que Cristo veio à terra e por isso nós não temos um intercessor, nós não temos um intermediário, nós não temos ninguém intercedendo por nós. Como qualquer um desses homens, né? Nós temos, como a Bíblia diz, o véu foi rasgado. Hoje não existe uma separação para o santo dos santos, né? Nós podemos, em arrependimento, em devoção, né, crendo, chegar a Deus em oração. Então, vamos para o próximo ponto. E essa foto é dentro da Capela Sistina, né? Capela Sistina não, na Capela de São Pedro, né, em Roma. E ali tem Johannes Paulo II, né? Paulo II, Papa. Isso aí é na lateral da igreja, certo? E existem pessoas aí intercedendo pelo Santo João Paulo II, né? Então, assim como essa imagem, você vai caminhando na nave do templo e existem muitos outros túmulos como esse e organizações assim de pessoas intercedendo, né? Pedindo, falando com ele. Então, inclusive, gente, esse falar naquele dever, né, com o culto aos santos, isso aí é colocado como uma das... É o venerar, o falar, o beijar, o ajoelhar, tudo isso é colocado, escrito lá, né, como oposição dos cristãos diante dos santos, né, vamos dizer assim, dos corpos dos santos. Ali ao fundo, eu fiz essa foto aí, não para mostrar a obra em si, né, aqui lá no fundo, mas a multidão. Ali no fundo tem-se a famosa escultura da Santa Pietà, né, que é Maria segurando o corpo de Jesus, né, morto. É uma obra de Michelangelo, né? Quando você estuda a história, você vê como Michelangelo esforçou-se para zombar da igreja com as suas obras. E aqui tem uma multidão, tinha muitos chineses, muitos orientais aí, que são atraídos. Esse é o renascentismo, né, gente? É o período do renascentismo que criou toda essa riqueza de obras. Então, vão aí, como eu também estava, né, para conhecer as obras, né? Mas nós não estamos no centro da igreja e não encontramos a centralidade de Cristo, felizmente. Mais um naqueles pontos, né, ainda na Capela de São Pedro. Eu não coloquei foto, eu tenho uma foto, mas eu não coloquei, deveria ter colocado, como o Boris falou. Eu tenho uma foto do altar da igreja, na Capela de São Pedro, no Vaticano. E lá no fundo do altar ele tem como se fosse uma espiral, assim, um buraco. E lá embaixo, dá para ver, não é algo escondido, não.
tem um lugar lá, tem um negócio todo de ouro, e lá estão os restos mortais de Pedro. Então, como fica no altar e é um buraco no chão, e lá embaixo estão os restos mortais de Pedro, então toda a igreja está construída sobre Pedro. Então, um versículo, como diz ali, quando Jesus fala, Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, né? Quando Jesus faz um trocadilho com Pedro... Oi? Oi? Alguém falou? Irmão Jonas abriu o microfone. Quer falar, irmão Jonas? Não, depois eu digo. Tá. Então, quando Jesus faz, entre aspas, né, aquele trocadilho, né, com o nome de Pedro, né, que também significava pedra, e assim, Pedro, né, ou seja, pedra, sobre essa pedra edificareis a minha igreja, né? É uma discussão teológica, certo? Existem grandes teólogos, né, exegetas aí, inclusive no nosso meio protestante, que acreditam sim que Jesus estava se referindo a Pedro, né? Mas o versículo por si só não valida tudo isso aí que a gente vê na imagem. Isso em caso se acredite, por cada um de vocês, nesses exegetas que mesmo que sejam evangélicos, e tem alguns bem conhecidos aí, né? Bem respeitados mesmo. Se eu não me engano, em alguma... Como é o nome daquela conferência que tem lá em Campina Grande? Nossa, esqueci agora. O Carson e a Carson... Não. Hã? Consciência cristã. Consciência cristã. Se eu não me engano, da memória... O D.A. Carson, na Consciência Cristã, ele afirmou que esse versículo fala sobre isso mesmo. Certo? Isso e foi um bafafá. Certo? Mas isso, mesmo que se acredite dessa forma, nessa interpretação, dessa forma, não valida o que nós estamos discutindo desde o começo aqui. Não valida, por exemplo, e não torna todo esse mármore em si um organismo vivo, como eles creem e como eles afirmam. Tá? Eu pessoalmente, eu não creio nesse versículo dessa forma. Ok? Pode falar. Davi, Oi? se a gente lê não só esse versículo, tem que ler o contexto. Cristo estava falando para Pedro a respeito da confissão que ele tinha feito antes. Cristo falou para Pedro daquela confissão que ele fez. Então, Oi? Fala perto do microfone, que tem hora que tu fala que parece que sumiu a tua voz. Vai, fala aí. Melhorou? Não. Para mim, não. Não sei para o pessoal aí. Então, continue, pode continuar. Alô? Estava falhando um pouco. Mas quanto a isso, todos nós aqui, quanto ao texto, assim, o contexto e o texto, assim, a gente tá claro, né? Só colocando aí, para ver que não é só uma questão da crença, há uma literalidade inacreditável de construir um templo como esse, né, com obras como essas, assim, sobre esse ponto específico, por conta de um versículo. Isso é impressionante, assim, de toda forma, né? Bem, e como eu estava lendo antes, né, o versículo que eu li antes, né, sobre não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória por amor da tua benignidade, da tua vontade. E aqui nós entramos na Maria sempre virgem. O que é a virgindade de Maria, certo? Por que eu coloquei esse ponto de Maria? Porque nós acreditamos em Maria, obviamente. Eu coloquei um ponto que nós não concordamos em Maria.
nós a respeitamos, como outros personagens que estão nas Escrituras, né, e que nós lemos sobre eles, Maria é uma que nós temos que ler e aprender com ela. Né? Como, por exemplo, quando nós dizemos que, porque eu sou pecador, isso, aquilo, outro, não tem como buscar ser santo aqui nesse mundo, isso, aquilo, outro. Nós temos exemplos como Maria, que é falada sobre ela na palavra que ela seria bendita, né, pelas gerações, né, por ter levado Cristo, e escolhida, né, bem-aventurada e escolhida, né, não à toa, né, mas por conta de quem ela era. Então, como humana, né, nós somos desmontados e dizer que a gente não pode isso, aquilo, mas no Senhor, sim, nós podemos, e nós podemos ser transformados e corrigidos, né? Claro que nem todos serão iguais, mas todos podem, sim, ter as suas particularidades, né? E serem desenvolvidos até atingirmos a estatura do varão perfeito. Né? Mas vamos lá. O que fala com respeito a sempre virgem? Né? Na doutrina católica diz que ela era virgem antes, durante e depois, ou seja, após o nascimento de Cristo. Ou seja, antes de Cristo ela era virgem. Enquanto Jesus estava nascendo, ela continuou com seu ímã intacto. Certo? E após também. Ok? Quando eu pesquisava, né, eu vi uma poesia, né, de um doutor teólogo católico. Ele falava que o nascimento de Jesus era como uma luz, né, atravessando a água, né, que não necessariamente move a água, nem rompe a água, mas passa por ela. E Cristo, como a luz, veio ao mundo sem ter que romper a virgindade de Maria. Né? Realmente é muito bonito, né, as palavras e tudo, mas nós vamos ver que isso não é verdade. Tá? E o que significa para o católico ela ser sempre virgem? Só dizer que ela é virgem, ponto? Não. Ela é virgem no corpo, ou seja, como nós já falamos, né? O seu ímã não foi rompido, ela fisicamente é virgem, sempre virgem, né? É virgem no senso, ou seja, ela jamais pensou ou sofreu algum tipo de tentação sexual, ou seja, ela não foi atraída por desejos. Vejam só, né? Enfim, e ela é virgem na mente, ou seja, todos os pensamentos dela não soaram o mal, não soou o pecado, não passou nada corrupto na mente ou no entendimento de Maria, ou seja, até os seus flashes de pensamento, todos e sempre foram santos, certo? Então, em todos esses 3 pontos, ela é considerada virgem. O Concílio de Latrão diz o seguinte: se alguém negar que a Virgem Maria permaneceu inviolável, seja condenado. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos um ponto daquele. Por mais que nós tenhamos a palavra de Deus com uma posição, nós temos agora a tradição da igreja numa posição contrária, e sobre isso a tradição vence dentro da igreja católica. Eu coloquei alguns versículos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs?
de onde, pois, ele obteve todas essas coisas. Mateus 3, 55, 56. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Lucas 8, 18, ou 8, 19. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1,14. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1,19. Isso só para citar alguns versículos, certo? Então, Maria teve outros filhos além de Jesus, certo? Então, para isso também a Igreja Católica tem uma resposta, né? Eu também não quero ser ingênuo e dizer que na Igreja Católica ninguém nunca leu esses versículos, tá, pessoal? Então, eles têm a tradição e outros pontos para negar isso aqui que está escrito na Palavra de Deus. Ok? Mais um texto. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos o sola fide, né? Ponto aqui, né? Nos diferencia dos católicos, né? Nós somos salvos pela fé. Isso é um dom de Deus, é dado por Deus. Por isso que fazemos o contraponto com o purgatório. E está escrito errado. Aqui tem um mar. Então, Bento XVI menciona o seguinte sobre o purgatório. É uma ferramenta de grande esperança. Ou seja, uma ferramenta que, no meio dela, existe certeza da salvação. Há uma frase que diz que só existe uma porta de saída do purgatório, que é o céu. Então, por mais que exista aquele estado de sofrimento, é um sofrimento de amor, dada a grande esperança que se encontra ali. E mesmo em estado de sofrimento, no purgatório eles são consolados pelos anjos, né? Assim como nessa imagem e outras imagens que representam o purgatório, vez ou outra sempre aparecem os anjos dessa maneira, e o anjo que é à esquerda já retirando uma alma e levando aos céus, né? E para isso existe a oração aos mortos, né? Você que teve um amigo, um conhecido, um ente querido que faleceu, você pode interceder por ele, né? Porque esse pode estar no purgatório, então você intercede por ele. Dentro da Igreja Católica existe uma discussão teológica se as pessoas que estão no purgatório podem interceder pelas que estão fora, né? Isso aí a Igreja Católica está discutindo, certo? Mas aos que estão fora do purgatório, que ainda estão vivos, têm o dever de orar pelas almas que estão mortas e que estão no purgatório. Qual é a ideia? Antes de próximo, qual é a ideia do purgatório? É o seguinte: existem almas, existem pessoas nessa terra que estão tão separadas de Deus que nunca quiseram conversa com Deus. E estas morrem direto para o inferno. Outras vidas, outras pessoas, e talvez agora todos irão se identificar, como eu me identifico. Você é crente no Senhor, busca a Deus, mas se você se avalia em sinceridade, você identificará muitos pecados? Quem encontra-se nessa categoria, levante a mão. Pronto. Se você está nessa categoria, você irá para o purgatório. Porque se você crê no Senhor, você crê em Deus, você será salvo. Só que como você tem pecados, você precisa passar por um estado de purificação, porque você não pode chegar ao céu com pecado. Certo? Então, é uma ferramenta para o processo da salvação. Ok? Existem pessoas que podem ser salvas
Diretas, sim, mas são as pessoas como são santos, como já conversamos aqui, pessoas que têm excepcionalidades, né, na sua vida com Deus nessa terra, e elas vão direto para o céu, sem passar pelo purgatório, certo? O purgatório não é um lugar, é um estado que a pessoa se encontra. Tá? O doutor da igreja São Francisco de Sales tem um ensinamento maravilhoso sobre o purgatório, né? Maravilhoso, sim. Isso aqui eu copiei de um site católico, certo, gente? Ele ensinava, já na Idade Média, que é preciso tirar mais consolações do que temor do pensamento do purgatório. Eis o que ele nos diz. As almas ali vivem em contínua união com Deus. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam participar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem, afirmando sobre aquelas pessoas, querem permanecer na forma de agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus. Vejam só, coisas como essa que está escrita aqui, gente, compõem a tradição. Mas eu me pergunto, como essa pessoa, o Francisco de Sales, ele sabe o que essas pessoas, tudo que está passando no entendimento e no coração daquelas pessoas que chamam purgatório. Como ele pode fazer tal afirmação? Baseado em quê? Né? Ou seja, ele fazer uma afirmação, dizer assim, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Como se sabe disso? Né? São coisas como essa, que a gente tem dificuldade de dar continuação na conversa sobre a tradição. Tá? Então, voltando para a tradição, o argumento forte para a defesa do purgatório é o próprio catecismo. Né? O catecismo, ponto 1030, aí, eu não sei como é que referencia o inciso, se é ponto, que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O 1031. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos das Escrituras, fala de um fogo purificador. Olha o pessoal de boas aí queimando, tranquilo, né? Por conta desse entendimento, né? Ou seja, ela, como está nesse estado, sabe que vai aos céus, aí acima lá está Maria com o menino Jesus, certo? Nessa representação. Ok? Já estamos quase finalizando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Graça de Deus. Aqui é o último ponto. Obras de misericórdia. Um dos pontos da fé católica é que uma das formas de se alcançar graça é realizando obras de misericórdia. Certo? Então, existem as obras ao corpo e essas outras obras que são obras mais de ações, assim, né? De ajuda, de socorro, né? Vamos dizer assim. Ao corpo, né? Alimentar famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, visitar os doentes,
Então, toda essa lista aí são chamadas, é o conjunto das obras de misericórdia. Então, realizando essas obras de misericórdia, alcançam-se graças. Como nós cremos? Nós cremos o contrário. Uma vez que nós alcançamos a graça de Deus, porque nós éramos pecadores, como diz o texto, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, antes de conhecer a Deus, né, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos conversa com Deus, nós não tínhamos nada de bom a dar. Ou seja, como é que eu vou dar algo, né, se eu não recebi de Deus aquilo ali? A não ser que eu diga que aquilo ali saiu de mim, e a glória não seria de Deus. Então, porque nós recebemos a graça, fomos justificados pela graça, Oi, Monique. Davi, ainda não estamos lhe ouvindo. Ele estava concluindo, né? Não, era isso, era. Deixa eu interromper aqui. Eu já interrompi o compartilhamento? Você saiu da sala e entrou agora. Vendo você. Eu tô. Ah, eu saí da sala? Foi, entrou agora. Caiu a sua internet. Mas eu saí em que momento? Da graça e das obras de misericórdia. Bom, eu não sei em que momento eu caí, mas, enfim, só recapitulando, as obras de misericórdia, você se justifica e alcança uma graça, entre aspas, que não seria graça, né? Porque nosso entendimento é o contrário, né? Por sermos alcançados com a graça de Deus, sermos justificados por Ele, nós realizamos isso. Mas qual é o ponto? Como eu disse, ateus também realizam obras como essa, né? Espíritas e qualquer pessoa realiza obras como essa. A questão é que nós não fomos salvos nem alcançamos graça por conta dessas obras e não somos justificados por conta dessas obras, tá? Temos, eu acho que é a direção com que se põe o objeto e a consequência do ato aí das misericórdias. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Pergunta, pode Marcelo, fazer? queria falar. Pode falar, Marcelo. Davi, eu confesso que eu não estudei, mas apenas andei percebendo e vendo. Pelo que você estudou aí, o que você falou tudo foi dando ênfase e traduzindo a existência da Igreja Católica tradicional, não é isso? Em que sentido a igreja tradicional? Porque, na realidade, é o seguinte, um dos orgulhos da Igreja Católica é que nela não há divisão.
né? Inclusive qualquer um, seja aqui ou qualquer outro país, eles não admitem que existe divisão entre eles. Inclusive, já aconteceu de conversando com um católico sobre isso, e ele se gloriar disso, de que, olha, entre os evangélicos, eles se racham, eles se partem. Nunca aconteceu isso. No entanto, a gente percebe a Igreja Católica, na sua essência, ela não é uma só, ela não é mais a mesma. E a pergunta basicamente era essa, porque quando a gente vai evangelizar, aí se tratando já de prática, quando a gente for para o campo e começar a lidar com pessoas, a gente vai ver pessoas que elas até acreditam em tudo isso que você disse, mas elas estão com a Bíblia na ponta da língua. Tem gente aqui que você vai falar de Jesus para elas, e você começa a citar um versículo. Eu cito um caso de uma amiga da minha esposa, que a gente orou a Deus para assumir o compromisso de evangelizá-la, e a gente sempre, volta e meia, marcava para ela vir aqui, um chá, uma coisa, um negócio, e a gente começava a evangelizá-la e começava a citar os versículos. A gente começava o versículo e ela terminava. Confesso a você que, na época, ficamos atordoados. Como assim? Essa mulher, ela conhece esses versículos todinhos, e essa palavra ela não tem por Deus suficiente para entender? Bom, aí é uma outra discussão, mas a questão é a seguinte: o que eu percebo é que existe, de fato, digamos assim, uma rachadura, seja histórica, seja teórica, seja doutrinária, não vou entrar no mérito, mas a pergunta é: você acha que existe isso? Você que estudou aí, que foi atrás, você conseguiu perceber alguma coisa dessa natureza? E em sendo isso, como é que a gente lida, tratando das questões práticas, como é que a gente lida com isso no dia a dia? Essas questões dogmáticas históricas que você pontuou todas aí, elas vão ser válidas, mas nessa perspectiva de que, havendo sim essa rachadura, como a gente lida com isso? Vamos lá, tem umas duas perguntas aí, pelo que eu entendi. Primeiro, a Igreja Católica, ela tem o seguinte ponto: não existe salvação fora da Igreja, certo? Então, é o seguinte: por mais que você odeie e seja... Por exemplo, eu sigo alguns católicos, né, no Instagram, que eles são críticos vorazes do atual arcebispo do Brasil. Detonam o cara. Mas pergunto se ele quer sair da Igreja Católica, se ele quer se rebelar de alguma maneira. Ele não quer. Certo? É igual, é o sentimento de nacionalismo que vamos dizer assim. Sabe quando a gente odeia o Brasil porque não gosta muito do Bolsonaro? Ou tem vergonha de ser brasileiro porque o Lula foi presidente? Sabe? E tem outras pessoas que dizem assim: eu amo meu país, o Bolsonaro está hoje, amanhã não está. Meu país é independente do cara ali que está no momento. Então, o católico, ele tem isso. Estamos na igreja, amamos a igreja, né? Então, existem líderes que surgem na igreja que eu posso não concordar, certo? Mas eu não vou sair nem ofender a igreja por conta disso, certo? Então, mas como é que eles conseguem conduzir a organização das coisas? O que acontece? Sofreu-se muito e sofre-se no meio da Igreja Católica, você vendo a história, né? Você teve aí momentos que teve um período dos 3 papas. Né? Houveram 3 papas na igreja, você vai ter aí papa que foi mulher, e os padres de hoje dizem que estes foram traidores da igreja. Né? Enfim, ao que acontece? Isso, a igreja diz o que de si mesma? Que ela é santa, una, apostólica e católica. Certo? Católica no sentido de universal. Então, ela é santa, una. Ela é uma única igreja. Se você separar a igreja, você está rasgando o corpo de Cristo. Certo? Isso, qual é a acusação dos católicos contra Lutero?
Lutero, ele queria fazer uma revisão teológica, mas ele olhou mais para a Bíblia e não olhou, não amou ou não seguiu a igreja. Porque se ele tivesse amado a igreja antes, vamos dizer assim, antes da Bíblia, ele não teria rasgado o corpo de Cristo, né? Vamos dizer assim. Então, pronto, Shalom, né? Como foi falado. Então, o que a Igreja Católica faz? Então, tem vários grupos na Igreja Católica que eles pensam extremamente diferente, só que eles, não, por conta desse entendimento, não existe salvação fora da igreja, eles não conseguem sair da igreja, porque eles entendem. Se eu sair da igreja, eu vou para o inferno. Certo? Eu não vou nem para o purgatório, eu vou para o inferno. Então, assim, eu tenho que me juntar com uma turma que pensa como eu. Aí eu faço lá minha missa, de uma forma que me agrade, e eu não vou ficar me esquentando com o padre pedófilo, com os padres que me envergonham, com os padres que são traidores da igreja. Eu vou me focar nos santos, eu vou focar nos verdadeiros devotos, que também eu posso estar me ajudando a eles. E nisso, a Igreja Católica, ela é tão dividida internamente quanto os protestantes, certo? Acontece que, por conta dessa máxima, eles não colocam uma placa diferente na igreja, certo? Mas, por exemplo, temos um grupo aqui no Brasil chamado Shalom, e outros sem ser o Shalom, que são chamados de, como é o nomezinho a palavra? Carismáticos, né? São os movimentos carismáticos dentro da Igreja Católica. Que nós temos a nossa versão dos carismáticos, né? Ou então eles têm a versão carismática dos nossos pentecostais, certo? Assim como o meu evangélico tem os pentecostais e os neopentecostais, os católicos têm os carismáticos. Você vai no encontro do grupo desse, você tem língua estranha, você tem um monte de profecia, você tem gente caindo, tem todos aqueles movimentos. É bem parecido. Com o jeitinho deles, você vê uma centralidade maior da pessoa de Cristo, né, do que de santos, de relíquias, né? Então, tem esses movimentos. Por exemplo, tem uns movimentos com influências políticas. Por exemplo, nós temos, no meu evangelho, uma coisa chamada Teologia da Missão Integral, né, no meu evangelho, que é uma questão da igreja, mas a igreja assumindo muito um papel social, entende? Então a igreja quer fazer quer expressar a questão social como um dogma tão significativo e essencial para a salvação, para a vida de fé e prática, a questão social. O cuidado pobre, o tudo é igual para todos, né? Isso está diretamente, assim, na questão política relacionado a grupos de esquerda. Por exemplo, os movimentos, isso no meio evangélico, né? No meio evangélico, a questão social, política do meio evangélico tem essa relação, né? Que o nome disso no nosso meio é chamado Teologia da Missão Integral. Aí nós temos alguns nomes no nosso meio, né? Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, tem alguns pastores. No meio católico, né, tem o Samuel alguma coisa, né? Aliás, no evangélico ainda tem o Samuel alguma coisa lá na Espanha. No meio católico é chamado Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação. Inclusive, que se popularizou muito aqui na América Latina, né? Mais do que até mesmo na Europa. Então, eles são inimigos ferrenhos com os católicos mais tradicionais, né? Então, eles só se dizem da mesma igreja, mas o pessoal não se bate, não. Então, eles têm divisões, sim, têm divisões. Por orgulho, eles não se separam, e por orgulho, eles se mantêm juntos. Uma coisa muito intrigante dentro disso que você está me dizendo aí,
É que interessante que o Leonardo Boff, ele foi expulso da Igreja Católica. Leonardo Boff também. E ele foi expulso exatamente por causa dessa... Ele é o precursor de tudo isso, né? A teologia da prosperidade, na realidade, tem a base nele. Agora, o que é muito esquisito é que parte da Igreja Católica está comunada com Leonardo Boff e todos os seus asseclas, como também alguns crentes evangélicos, vamos dizer assim, e isso não interfere em nada, cara. Eles se mantêm lá unidos, lindo e louro, feliz da vida, e não abrem mão disso, em função de uma unidade que é só na aparência. Não, com certeza só na aparência. Por exemplo, como eles estão mais relacionados com políticas de esquerda, com partidos, e se associam a partidos e tudo mais, inclusive tem, que eu não lembro o nome do Papa, que já fala que o católico que se considerar socialista, comunista, ele está automaticamente excomungado da Igreja Católica. E mesmo assim, tem a rodo católico, comunista e socialista aí, certo? Agora, vamos só tentar... Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ser mais sucintos. Falta 15 minutos para fecharmos em 2 horas de aula. Eu só ler o comentário de Boris aqui, que ele botou assim: valorizam muito as formalidades, salvação por obras, as caridades. Trocaram na Bíblia a palavra amor por caridade. Pode falar, Marcelo. Davi, o que você poderia nos orientar, já que você viu aí o perfil do católico, de forma histórica e contemporânea, que abordagem? A gente sabe que a palavra de Deus ela tem poder, ok? Mas, assim, é muito comum, como eu não consegui concluir, mas assim, é muito comum hoje, por exemplo, alguns, claro que não todos, eles terminar o versículo, já ter a Bíblia na ponta da língua, mas que assunto, para um católico, seria difícil dele trilhar biblicamente, e isso nos daria uma grande oportunidade, uma grande vantagem de poder falar de Cristo para um católico? Inclusive, eu gosto de conversar com católico, certo? Então, eu sempre insisto mesmo na palavra, certo? Acreditando no poder da palavra de Deus. Assim, Davi, eu posso fortalecer alguma argumentação histórica se eu conhecer, sei lá, algum ponto da tradição católica e querer enfraquecer esse ponto de forma argumentativa? Claro que pode, certo? Mas nós temos pressupostos, né, nós como os cristãos, que quem convence é o Espírito Santo, né? Então, pelo poder da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu podia dizer assim, irmão Marcelo, irmão Marcelo, estude a história da igreja medieval, leia a patrística, né? Que são quase 5.000 páginas, ou isso só para começar, sobre os pais da Igreja Católica. Leia sobre tal coisa, assista tal documentário. Eu ia colocar sobre você uma carga, né? Uma carga de necessidade para você ter isso. Aí quer dizer que isso... Então vamos replicar isso para todo mundo pegar todo esse material para poder a gente ter força argumentativa para conversar com o católico. Não, a gente não tem necessidade a obrigação de conhecer tudo isso para poder conversar com o católico. Aí é que está. Nós cremos, isso é o que nos faz evangélicos. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente. Isso é um dos atributos da palavra de Deus. A suficiência da palavra. O poder da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus. Certo? Claro que se você tiver um plano de fundo histórico, se você é uma pessoa que gosta de ler, você lê livros de histórias, você conhece a história da igreja, você vai poder, às vezes, trazer um esclarecimento que ela tem uma veneração, e você pode colocar a história daquilo ali e ela vê que não é o mundo de rosas que ela pensa. Ok?
não creio que é isso que vai convertê-la, levá-la nesse caminho, tá? Davi, é muito difícil. Marcelo falou uma coisa Jonas, interessante aí. não está dando para ouvir, não. Melhorou? Agora Melhorou, sim. sim. Pronto. Davi, Marcelo estava falando uma coisa interessante. Realmente está dividida, a Igreja Católica está dividida. A razão é essa. No século XXI. Quando a gente vai evangelizar, eu estava evangelizando um católico e ele disse assim, eu sou católico. Eu disse assim, eu também sou católico. Para mim assim parou. E eu disse, além de católico, eu creio no credo. Aí ele ficou mais doido ainda. Porque nós não sabemos nem o que significa a palavra católico. E o credo é bíblico. Mas qual credo, né? Tem vários credos. Não, o credo bíblico. Creio na Santa Igreja, creio no Filho de Deus, é o credo. Agora, só que a Igreja Católica acrescenta uma coisa, creio na Santa Igreja Católica Romana, aí não está na Bíblia, isso não é bíblico. Mas se a gente analisar, o credo é bíblico. O católico, ele fica olhando para você assim, não diz uma palavra. Católico significa o quê? Igreja Universal de Cristo. Pouca gente sabe, não é isso? E outra coisa, eu tenho muitos amigos na Igreja Católica. Jonas, eu estou lá porque eu me sinto bem, eu não posso dizer. Mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu vou dizer o quê? Romanos 10, 9 e 10 é bem claro. Se com tua boca confessares Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e no coração crê que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. A questão, João, que eu tenho dificuldade com isso aí, desse pensamento, é o seguinte. Alô? Eu não posso julgar o coração da pessoa. Eu creio... Estamos ouvindo. Está ouvindo? Pronto, fala. Nós não podemos julgar. Quando a gente vai evangelizar, tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? E você falou muito bem aí da tradicional Igreja Católica. O Marcelo tem razão, a igreja hoje... Eu assisti uma pregação de um padre na Canção Nova, que ele prega melhor do que certos pastores, com a Bíblia aberta. A gente interpreta diferente. Mas o que ele pregou em Romanos foi exatamente o que está na Bíblia. Dá para entender agora? Né? Uhum. Vamos saber, partir para o final? Tá. Só vou comentar isso aí com o João dos Serra. A minha dificuldade com isso, João, você conversar com alguém e dizer assim, eu sou da Igreja Católica, eu me sinto muito bem lá, adoro, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, meu Salvador. Eu não falei crer em Deus, eu falei que ele diz assim, eu tenho Cristo como meu Salvador. Pronto, eu tenho Cristo como meu Salvador. Eu vou julgar essa pessoa como? Não, então, qual a minha dificuldade com isso aí? Porque a maioria dos católicos, você vai conversar e vai dizer justamente isso. A questão é, se ao ele avançar na sua vida conhecendo a palavra de Deus, se o que ele está vendo à sua volta o incomodará ou não. Certo? É como algumas pessoas perguntam, a pessoa na Igreja Católica pode ser salva? Eu acredito que sim. Uma pessoa que está lá, que ela pode ser salva. É isso aí que eu estou me referindo. Lá na Igreja Católica, creio que tem gente salva. Mas aí a questão, um salvo na Igreja Católica pode continuar na Igreja Católica? Um dia, na ressurreição, quando a volta de Cristo... Não, eu digo aqui na Terra. Acho que eu não estou sendo muito claro. Eu acredito que a pessoa tendo fé em Cristo Jesus, né, como nós aprendemos nos Evangelhos, pelo poder do sangue de Jesus, ela pode ser salva. Certo? A questão é ela permanecer na igreja, um salvo permanecer na Igreja Católica, sem se sentir incomodado com o que ele vê à sua volta, eu desconfio.
Eu desconfio de alguém dizer assim, não, eu já sou salvo aqui, tal, 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 e tudo isso para mim é normal, tudo isso para mim é correto. Adorar Deus é correto. Eu desconfio, certo? Agora a pessoa passou a vida na igreja católica, foi salva, eu acredito que ele passa a viver uma vida de incômodo, desconforto, até ele encontrar uma maneira de sair. Boa. É cômodo, prudente. Ô, Davi, eu acho que a gente já está na conclusão aí, mas quando eu disse que assunto em específico, não estou falando de estudo extra-bíblico. Eu vejo que um dos assuntos que um católico tem dificuldade de abordar... Tipo uma doutrina, né? Alguma coisa assim, né? É isso. Não estou falando de... Entendi. De apoio, nada disso, não. Eu vejo que um dos assuntos, que mesmo que o católico seja dessas modernidades, tipo católico popular, que na realidade existe um movimento no brasileiro que ele é único no mundo. Ele é no Brasil, o catolicismo no Brasil ele é único. Então, assim, eu vejo que um dos assuntos que eles têm dificuldade de abordar, e isso talvez seria uma linha para a gente pensar e crescer um pouco mais nessa área, tratar sobre a graça de Deus e salvação. O católico ele tem dificuldade de salvação. Ele acha que ele não é merecedor. Então, era nesse sentido que eu estava falando. Não, entendi. Por exemplo, como esse exemplo aí, né? Por exemplo, se a gente for para a doutrina da Trindade, Isso. a gente vai falar coisas muito parecidas com eles, né? Agora, se a gente falar doutrina da pessoa de Cristo, ou doutrina da igreja, como nós estudamos no começo de 2020, tivemos várias aulas com o pastor Wagner, na escola bíblica, que ele falou sobre doutrina da igreja, aí a gente estudou o governo da igreja, a igreja invisível, não sei se a gente lembra aqui, o pastor Wagner deu várias aulas sobre isso. Doutrina da igreja é um ponto chave. Doutrina de Cristo, né, a pessoa de Cristo, acho que são pontos assim, a doutrina da salvação, né, a soteriologia, né, são pontos de conflito mesmo. Muito bem. Beleza. Aproveitar que o Marcelo está aí com o microfone ligado. Agradeço aqui a Davi, tá, pela disposição em servir. Obrigado, aqui. Davi. Obrigado pelo esforço, imagino que você se dedicou aí estudando, e é visível isso. E eu gostaria de pedir a Marcelo, agradecer a todos que estão aqui, como eu disse, ele vai tentar compartilhar essa aula gravada, e eu queria pedir a Marcelo que encerrasse com uma oração. Certo. Para que Deus possa esse conhecimento, né, para a glória dele. Importante. Oremos, obrigado. Oremos, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo privilégio de ainda podermos pensar livremente no nosso país sobre a pessoa de Cristo e como melhorarmos nosso conhecimento sobre seitas, sobre um monte de crenças que existe pelo mundo e no Brasil não é diferente. O objetivo de aprimorarmos nosso conhecimento é termos ferramenta para poder lidar com pessoas que creem em cada uma dessas correntes, vertentes, e o que quer que seja. Então, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a nos dispormos a ser usado pelo Senhor. Abençoa, inquieta cada um a buscar cada vez mais. Somos gratos ao Senhor pelo Davi, pelo esforço, nos trazer esse pontapé inicial, um panorama. Então, que cada um possa inquietantemente buscar um pouco mais e se aprimorar na base da tua palavra, na base da nossa fé, na doutrina do Senhor, para que possamos e aproveitar as oportunidades que certamente o Senhor nos dará. Basta tão somente que clamemos ao Senhor por oportunidades. E assim, certamente o Senhor vai nos dar. Então, Deus, muito obrigado. Aproveitamos para rogar ao Senhor pela tua igreja. Sabemos que esse tempo que nós temos vivido tem sido um tempo bem esquisito. Não sei nem como é que dá para chamar muito, mas é muito esquisito. E a nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria, inquietude e ousadia, disposição para ouvir o que o Senhor tem para nós.
e que possamos agir, Senhor Deus. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, só para lembrar, próxima semana nós temos a nossa terceira aula, infelizmente ficamos com 3 aulas seguidas, e será sobre budismo, com o pastor Vitor Cossa, tá? Então, desde já estão todos convidados, no mesmo horário, às 19h30, aqui pelo Google Meet.